Muita gente tem me perguntado quais sensores aí são compatíveis com a Alexa. Eu fiz o teste aqui em vários sensores e vou mostrar para vocês aí quais foram compatíveis e quais não foram. Fala galera, aqui é o Patrick. Para quem não me conhece, eu falo aqui sobre casas inteligentes. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada aí sobre esse assunto. E me segue nas minhas redes sociais, que eu posto coisas novas todos os dias sobre isso aí. Hoje eu vou trazer para vocês vários sensores de marcas diferentes, que eu fiz os testes aí nesses dias em 3 hubs diferentes, conectados diretamente ali na Alexa, para poder saber quais aí eram compatíveis e quais não eram compatíveis, para a gente poder utilizar nas rotinas da Alexa. Para quem não sabe o que dá para ser feito com sensores, através deles a gente pode acionar várias rotinas e ligar dispositivos ou controlar cenas dentro ali do aplicativo da Alexa. Como, por exemplo, a gente pode acender uma luz baseado aí se uma porta abrir ou se você tiver movimento, ligar um ar-condicionado, ligar um ventilador baseado aí na temperatura e várias outras coisas aí, conforme a gente for tendo necessidade no dia a dia. Eu fiz o teste em 3 hubs diferentes, que seria o Hub Zigbee da Tuya, o Samsung SmartThings e o Echo Plus. Os 3 eu tenho vídeo no canal. E também testei alguns sensores Wi-Fi. Mas para quem já me conhece aí, sabe que eu não gosto desses sensores. Eu vou praticamente aqui só para mostrar mesmo se eles funcionaram ou não na Alexa, mas eu sempre não indico sensores Wi-Fi por causa da duração da bateria, que acaba muito rápido, porque o Wi-Fi consome muita energia. Primeiro eu quero deixar claro uma coisa. Alguns sensores que eu vou falar que não apareceram na Alexa, independente do hub, ou se eles eram Wi-Fi também, ou Zigbee, pode acontecer 2 coisas para eles não aparecerem. Primeiramente, o fabricante não desenvolveu ainda o suporte para poder funcionar na Alexa, ou então a própria Alexa não tem suporte àquele tipo de dispositivo. Tudo bem? Então vamos começar aqui. O primeiro seria o sensor do tipo Wi-Fi, que é de vazamento. Esse aqui ele é Wi-Fi 2.4 GHz, conecta diretamente no aplicativo Tuya ou Smart Life, só que ele não aparece lá na Alexa, então não vai poder ser utilizado em rotinas. Esse aqui é um dos casos que eu acabei de falar. Provavelmente, ou o fabricante não criou suporte para ele na Alexa, ou a própria Alexa não tem suporte a sensores de vazamento de água. O segundo sensor seria esse aqui, o Wi-Fi. Ele já é vendido aí no mercado brasileiro. É um sensor de presença 2.4 GHz. Também utiliza o aplicativo Tuya ou Smart Life, e tem alguns outros fabricantes aí no mercado vendendo também esse sensor, e às vezes funciona no aplicativo deles, que no final das contas também é Tuya ou Smart Life. Para quem já viu aí vários vídeos, inclusive o vídeo de produtos que eu não recomendo esse sensor, porque o tempo de vida útil da bateria dele chega às vezes nem a 3 meses, enquanto um Zigbee dura aí praticamente 1 ano. Mas falando dele aqui, ele é um sensor Wi-Fi que foi reconhecido ali dentro do aplicativo Tuya ou Smart Life, mas igual o sensor de vazamento de água, ele não funciona na Alexa. Apesar da Alexa ter suporte a sensores de presença, esse sensor Wi-Fi não foi reconhecido pela Alexa. Eu não tinha aqui para testar o sensor de porta e janela Wi-Fi. Se você tem ele aí e utiliza na Alexa através do Smart Life ou Tuya, deixa nos comentários que eu vou colocar na descrição desse vídeo todos os sensores que eu testei, que funcionaram e não funcionaram. Agora eu vou falar para vocês dos sensores Zigbee que foram conectados no Hub Zigbee da Tuya. Diferente desses sensores aqui que são Wi-Fi, esses outros sensores, esses 3 aqui, ó, de presença, temperatura e porta e janela, eles precisam ser conectados nesse hub para fazer a conexão com a Alexa. E primeiramente, uma coisa que fica uma dúvida,
O Hub Zigbee da Tuya aceita sensores de outras marcas, por exemplo, como sensores Xiaomi ou como sensores SmartThings? A resposta é não, ele não aceita, ele só vai aceitar sensores Tuya. E aí o que aconteceu? Os 3 sensores eles são inclusos no Hub através do aplicativo Tuya ou Smart Life, que faz a integração com a Alexa. Só que nesse caso, o sensor de presença não apareceu na Alexa, o sensor de temperatura também não apareceu na Alexa, e o sensor de porta e janela, ele foi reconhecido pela Alexa, só que teve um problema. Em vez dele ter sido reconhecido como porta e janela, ele foi reconhecido como um sensor de presença. Então também não dá para ser utilizado, já que ele é de um tipo e foi reconhecido como outro tipo. Então o que eu penso sobre isso? Eu acredito que a Tuya ainda não lançou suporte para sensores na Alexa, porque nem os sensores Wi-Fi e nem os sensores Zigbee funcionaram na Alexa. Continuando aqui, vou falar agora do Echo Plus. Primeiramente, lembrando que o Echo Plus ele também é um Hub Zigbee, tá bom? Então o que eu consegui conectar nele? Eu consegui conectar os 3 sensores Tuya direto no Echo Plus e os 3 foram reconhecidos como sensores. O sensor de presença, o sensor de temperatura, mas a função umidade não funcionou na Alexa, mas temperatura funcionou. E o porta e janela também funcionou aqui no Echo Plus. Deixando bem claro, os 3 sensores, através do Hub da Tuya, não funcionaram na Alexa. Mas, em compensação, os mesmos 3 sensores funcionaram através do Echo Plus. Então, mais uma vez, eu repito que eu acredito que a Tuya não fez ainda o suporte para sensores na Alexa. Continuando a falar sobre o Echo Plus. Vamos falar agora dos sensores Samsung SmartThings. Então, aqui eu vou falar agora dos sensores e não do Hub. Lembrando que o Echo Plus ele aceita várias marcas de dispositivos. Eu conectei o sensor de presença no Echo Plus, funcionou a função presença, só que esse sensor tem temperatura e não funcionou. Para quem já viu o meu review do Echo Plus, sabe que o Echo Plus só reconhece uma função desses sensores aqui, tá bom? A parte de temperatura não vai ser reconhecida. Então, falando aqui, o sensor de presença funcionou, o sensor de porta e janela também funcionou. Em compensação, o sensor de vazamento de água do Samsung SmartThings, o Echo Plus não reconheceu como um sensor de vazamento. Nesse caso, então, específico, eu estou acreditando que a Alexa não tem suporte a sensores de vazamento de água. Mas eu não posso confirmar, porque até hoje eu só utilizei um Wi-Fi e esse sensor específico Zigbee. Sensores Xiaomi de presença não funciona no Echo Plus e também sensor de porta e janela não funciona no Echo Plus, ambos da Xiaomi. Agora vamos mudar e falar do outro hub, que seria o Samsung SmartThings. O Samsung SmartThings ele funciona igual ao Echo Plus, ele aceita sensores de várias marcas diferentes. Quais os sensores que eu tenho conectado aqui no SmartThings que funcionaram na Alexa? Primeiramente, eu tenho o sensor de porta e janela da Xiaomi, o sensor de presença da Xiaomi, o sensor de presença da Aqara, que a Aqara basicamente também é Xiaomi, é só uma subsidiária da Xiaomi. E o sensor de porta e janela da Aqara. Esses 4 sensores, eles funcionam no SmartThings e eles apareceram lá no aplicativo da Alexa. Outros sensores que eu tenho conectado no SmartThings que também aparecem na Alexa. Os sensores da Tuya, o sensor de presença, ele funciona no SmartThings e, consequentemente, ele aparece lá na Alexa. O sensor de temperatura da Tuya, ele vai funcionar no Samsung SmartThings, mas ele não aparece na Alexa, isso através do SmartThings. O sensor de porta e janela da Tuya também funcionou através do SmartThings lá no aplicativo da Alexa. E aqui o sensor de presença, que além de ter a função de presença, ele também tem
sensor de temperatura, através do SmartThings, só funciona o sensor de presença lá na Alexa. O sensor de porta e janela da Samsung, o mesmo caso. A função principal dele funciona, mas a temperatura não aparece na Alexa. E o sensor de vazamento, a mesma coisa do que aconteceu no Echo Plus. Não funcionou nada e não aparece na Alexa. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de rotinas que a gente pode fazer utilizando os sensores. E agora, independente de onde ele estiver conectado, desde que ele apareça lá dentro da Alexa, a gente vai poder utilizar ele para uma rotina. Aqui dentro do aplicativo da Alexa, você vem em rotinas e você vai adicionar uma rotina nova. Aqui tem a primeira opção, ó, quando isso acontecer. A gente vai aqui em Casa Inteligente e aí ele vai te mostrar todos os sensores que estão conectados aqui na Alexa. Eu posso escolher qualquer um deles. Vou começar dando um exemplo aqui do sensor de temperatura. O que a gente pode fazer? Eu vou procurar ele aqui, ó, sensor de temperatura. Eu coloquei aqui na frente, escrito EP, para lembrar que ele está conectado no Echo Plus. Quando tiver ST, ele está conectado no SmartThings. E quando tiver escrito Tuya, que ele está conectado no Tuya. Tá? Então vamos aqui, ó, sensor de temperatura. Vocês podem ver que ele tem um símbolo de um termômetro. Eu posso selecionar. E aqui ele tem as opções que eu vou fazer. Quando, por exemplo, a temperatura for acima de 26 graus e meio, aqui qual é a escala, eu vou deixar Celsius, vou salvar. E aqui ele vai ser qual ação eu vou executar. Então, toda vez que o sensor passar de 26 graus e meio, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar a Casa Inteligente, por exemplo, todos os dispositivos, e aí eu posso selecionar o que eu quiser que eu tiver conectado na Alexa para ele executar alguma ação. Se eu tiver um sonoff, ou se eu tiver um relé da Tuya, se eu tiver uma lâmpada, se eu tiver uma fechadura, enfim, tudo que você tiver, independente da marca, você vai poder conseguir executar a partir de uma rotina baseada em um sensor. Por exemplo, eu vou selecionar nesse caso aqui, ar-condicionado. Aí eu posso aqui, ó, definir temperatura. Então eu posso vir aqui definir temperatura e colocar o ar-condicionado em 22 graus. E avanço. Então tá aí, ó. Eu criei a rotina para um sensor de temperatura. Quando o sensor de temperatura acusar maior que 26 graus e meio, ele vai alterar o ar-condicionado para 22 graus. E aí, além dele ligar o ar-condicionado, eu posso mandar ele, por exemplo, mandar a Alexa falar a previsão do tempo. Pronto. Então você pode ir criando várias coisas a partir aí do sensor. Então eu mando salvar a rotina. Eu vou colocar aqui qual o dispositivo, vou colocar no Echo Plus mesmo e vou salvar. Eu também posso criar rotina com sensor de temperatura baseado naquele sensor interno que o Echo Plus tem. Eu venho aqui, quando isso acontecer, Casa Inteligente, e aqui tem, ó, a primeira opção, Echo Plus. Vai ser as mesmas opções que tem para esse sensor, mas é um sensor interno do próprio Echo Plus. Vou fazer agora uma rotina baseada nesse sensor de presença. Eu venho aqui em escritório, ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Está mostrando que tem movimento detectado. Vou deixar ele aqui de lado para poder ele ficar ali sem movimento. Vou até virar ele para lá. Enquanto isso, eu vou criar a rotina. Então, eu venho aqui criar a rotina. Eu vou selecionar. Então, eu vou colocar de novo. Quando isso acontecer, Casa Inteligente. E eu vou procurar ele. Sensor, movimento, escritório. Aquele ali. Quando tiver movimento detectado, o que ele vai fazer? Vou dar um exemplo que vai alterar a cor da luminária. Então, eu vou adicionar a ação. Casa Inteligente de novo, luzes, procura aqui, por exemplo, a luminária, avanço, e eu quero trocar a cor dela para vermelho. Não, salmão. Salvar, avançar, e eu mando salvar. Pronto. Então, se eu colocar a mão na frente do sensor para simular uma presença, vai alterar a cor aqui. Pronto. Foi alterada a cor. Como também eu posso fazer uma rotina para quando não tiver movimento. Então eu venho em Casa Inteligente,
coloco o mesmo sensor aqui de movimento. Quando não tiver movimento, aqui não detectado. E aí ele tem a opção, por quantos minutos ele vai ficar sem movimento? Eu vou colocar aqui 1 minuto sem movimento, eu vou avançar e coloco uma ação. Vou voltar a luminária ali para azul. Então, luzes, luminária, definir cor, azul. E salvo. Avançar, salvei. Então, toda vez que tem movimento, ela fica em salmão. Quando acabar o movimento, vocês vão ver que daqui a pouco ela vai voltar para azul. O sensor de porta, a gente pode fazer uma rotina específica com ele. Então, você vem adicionar, você seleciona aqui um sensor específico, vou colocar, por exemplo, esse aqui, e você tem a opção de selecionar para quando ele fechar e quando ele abrir. Então, tem essas duas opções aí para o sensor de porta. No meu vídeo de Natal, eu explico uma rotina aqui baseada nesse sensor de porta. Eu vou deixar aqui nos cards. Eu sei aí que o Natal já passou, a gente já está quase no Carnaval, mas vale a pena você assistir esse meu vídeo, porque baseado aí numa abertura de porta, eu faço muita coisa na sala aqui de casa, então vale a pena você assistir esse vídeo, que lá eu explico muita coisa. Lá eu mostro ligação de lâmpada, ligação de televisão, ligação de cenas e várias outras coisas. Então vale a pena muito você assistir meu vídeo de Natal, apesar da gente já estar quase no Carnaval, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês algumas rotinas que eu uso aqui em casa através dos sensores diretamente na Alexa. Eu tenho um sensor desse do SmartThings lá no meu guarda-roupa. Aqui em casa tem uma coisa que a minha esposa vive às vezes me xingando, que eu deixo a porta do guarda-roupa aberta para não esquecer por causa de poeira e essas coisas aí. Então o que eu fiz? Eu coloquei esse sensor na porta do guarda-roupa. Como ele é um guarda-roupa de 2 folhas, a porta, então eu consegui colocar no centro dos dois, que independente do lado que ele abrir, ele vai reconhecer ali que o guarda-roupa está aberto. Então o que ele vai fazer toda vez que eu abrir o guarda-roupa? Ele vai ajustar o volume do Echo Show que eu tenho na minha cabeceira e vai dar um aviso para mim não esquecer de fechar a porta do guarda-roupa. Não esqueça de fechar o guarda-roupa. Ainda no guarda-roupa eu tenho outra rotina, que seria também quando eu abrir. Só que nesse caso só vai funcionar entre as 18 horas até as 23h30. Quando eu abrir o guarda-roupa, ele vai acender a fita LED que eu tenho interna. Por que eu coloquei horário? Porque eu não preciso de acender aquela fita LED de dia, então só quando for à noite que ele vai acender a fita LED para mim. E aí eu vou ter mais uma, que quando eu fechar o guarda-roupa, ele vai fazer o quê? Ele vai sempre desativar a fita LED, independente do horário. Então, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí a tirar as dúvidas de quais sensores funcionam na Alexa e quais não funcionam. Pode ter sido um pouco confuso aí, porque eu mostrei para vocês as conexões em 3 hubs diferentes, além dos sensores Wi-Fi. Mas eu espero que tenha dado para vocês entenderem que, por exemplo, o hub da Tuya só conecta sensores da própria Tuya e nenhum deles funcionou ali na Alexa. Nem mesmo o sensor de porta e janela que apareceu lá no aplicativo, mas foi reconhecido como sensor de presença. Já o caso do Echo Plus, como ele é da própria Alexa, ele reconheceu várias marcas diferentes de sensores, exceto os sensores da Xiaomi, e além disso ele teve o diferencial dele ter sido o único hub que fez funcionar um sensor de temperatura dentro da Alexa. Já o Samsung SmartThings, ele é o que conecta com mais marcas diferentes de sensores. Ele, por exemplo, conectou com os sensores da Tuya, com os próprios sensores do SmartThings e também com os sensores Xiaomi. E através do Samsung SmartThings, você vai conseguir criar rotinas de sensores de porta e janela e sensores de presença de várias marcas diferentes. Claro que as rotinas dentro do próprio SmartThings são mais completas do que na Alexa. Então, dependendo, vale mais a pena você fazer a automação dentro dele do que fora. Já no caso do Echo Plus, não. O mesmo sistema da Alexa é o mesmo para ele, então não faz diferença nesse caso. E a Tuya, você também consegue fazer as automações dentro do aplicativo Tuya Smart Life. Então, também não tiro aí o mérito do hub da Tuya por causa disso.
porque dentro do aplicativo TUI Smart Life você tem muitas opções também de automações. Agora, qual é a vantagem principal de você fazer uma rotina dentro da Alexa? Seria interessante por quê? Porque às vezes, dependendo da situação que se você utilizar o sensor, você pode colocar a Alexa para falar alguma coisa, você pode pedir para ela falar uma previsão do tempo, você pode pedir para ela contar uma música, cantar uma música, ela começa a tocar música em um momento específico, porque você pode definir horários dentro da sua rotina e baseado naquilo a Alexa fazer alguma coisa diferente. Às vezes você pode colocar, eu abri a porta de casa quando for a partir das 18 horas, que é mais ou menos o horário que você chega do serviço, a Alexa ela pode ligar a sua televisão, ou a Alexa pode tocar uma música. Então tem essa vantagem aí das rotinas da Alexa. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí. Se tiver mais dúvidas, deixa nos comentários que eu vou ter o prazer em responder. Não esquece, se gostou, dá o seu like aí que vai me ajudar muito. Se é a primeira vez, se inscreve aí no canal. Ativa as notificações para não perder nada aí sobre casa inteligente. Abraço, galera. Até mais e tchau.